Bom dia. Obrigado por terem vindo. Eu queria agradecer ao professor Lívio Sansone que tive a sua presença aqui. Este debate faz parte do ciclo África no Mar e tem, entre outros objetivos, a pretensão de dar a conhecer o que é não só a África contemporânea na sua multiplicidade e diversidade, mas também o que é que ela nos devolve a nós em termos de como olhar para a África de hoje. Nós temos tido olhares do interior da África para nós e hoje vamos ter a presença do Lívio, que tem um trabalho extraordinário e sistemático sobre a representação do negro, sobre a etnicidade, e penso que nos pode ajudar a desconstruir de alguma forma aquilo que é a nossa própria visão, no meu caso europeia, mas também no vosso, de sul-americanos e brasileiros, sobre a representação africana e a representação, sobretudo, da negritude. Muito obrigado. Depois, no fim da sua intervenção, haverá um pequeno debate com o público. Obrigado, Antônio, pelo convite. O que eu vou apresentar para vocês é uma fala a partir de uma pesquisa não encerrada, mas recém-iniciada na Itália, a terra na qual eu nasci, uma das minhas pátrias, porque pátria pode ser pensado no plural, e há muito tempo que já estou no Brasil e há muito tempo que escutei falar de Cesare Lombroso. Lombroso é um daqueles autores que você escuta mais em seu adjetivo lombrosiano, como no caso de Kafka, kafkiano, que no substantivo. Há muitas pessoas que usam o termo lombrosiano ou kafkiano, sem jamais ter lido uma linha de Lombroso. É um dos autores nas ciências sociais mais citados e menos lidos, e sempre assim foi. E aí fiquei curioso em saber, um pouco movido pela minha curiosidade por uma antropologia antipática das pessoas que execradas, atrás dos quais muitas vezes se esconde um projeto mais complexo e interessante, me tornei curioso em saber o porquê da popularidade de Lombroso em toda a América do Sul, em todo o mundo latino. O que tinha para trás? E, na realidade, vocês sabem, como o professor Antônio mencionou, eu chamo todo mundo de professor, que é uma forma minha eu me movo por um interesse pela forma pela qual brancos e negros se consideram. Esse é um processo que, tanto como a negritude, é um processo transatlântico. Não há um lugar fixo, há lugares, mas há uma constante circulação de ideias de raça e antirracismo, de emancipação, então, também, entre as três pontas do Atlântico, que são as Américas, a África e a Europa. Essa é uma ideia de muitos colegas, Paul Guillory, entre outros, mas eu quero dizer que não somente o antirracismo, a emancipação são transatlânticas, mas também a construção da ideia do outro é transatlântica, onde há um jogo de espelhos, há interesses, há centros e periferias nessa raciologia. Bom, Lombroso é uma metáfora do tempo dele, uma metáfora daquela coisa que o geneticista italiano Cavalli Sforza chamou a religião da raça, a religião que caracterizou o século XIX, um século determinante na criação das jovens nações das Américas e a Itália, uma jovem nação ainda mais nova do que das Américas. Afinal, a Itália foi unificada, ocupando, com as tropas piemontesas ocupando Roma, defendida pelos zouaves muçulmanos franceses, graças à derrota de Sedan, somente em 1870.
Já a unificação da Itália é um fato transatlântico que envolve africanos. E o Brasil se tornou república depois do famoso golpe de 89, imediatamente depois da grande festa orgiástica na Ilha das Cobras, não somente com o imperador, com a escolta armada britânica que eu tinha trazido para cá, é a mesma escolta que eu trouxe para longe, né? Mas 2 anos depois, 1 ano depois da abolição da escravidão e 2 anos depois de uma data importantíssima na feitura da cultura ocidental, que é o Congresso de Berlim, 1884-1887. Esse Congresso de Berlim, muitas vezes esquecido pelos historiadores brasileiros do pensamento social, que pensam no pensamento sobre o Brasil muito mais como algo que surge por esporogênese do que por contaminação, é aquele lugar que faz coisas incríveis. Em Berlim é uma convenção, na verdade, não é um congresso propriamente dito, dura muitos anos, tem observadores brasileiros, não somente Urbano de Rio Branco, mas há muitos observadores brasileiros, todos os diplomados do mundo participam em alguma das convenções. Ele faz, em primeiro lugar, estabelece quem manda e quem será mandado. Depois inventa os mapas mundiais. Os educadores entre nós e devem conhecer os mapas mundis racializados, a geografia racial do mundo, para qual cada continente tem sua corzinha. A Europa, normalmente nesse mapa mundo é tanto verde como rosa, que mais depende do mapa mundo. A África, sempre marrom escuro. Não pode ser tão escuro se você não lê os nomes dos países, mas se fizesse, poderiam fazer preto. A Ásia, obviamente amarela, que pergunta. As Américas, sempre vermelhas. A Oceania, que é um continente e o resto, era azul, porque a Oceania. São 5. A cada um desses continentes pertence a uma raça ideal. Os amarelos, os asiáticos, os africanos, todos pretos, e os americanos originais seriam os peles vermelhas. É inútil dizer que não há lugar para os mestiços, para os grupos intermediários. Não somente, então, Berlim define a geografia racial do mundo, que faz parte de um esforço não somente de colonizar, mas de hierarquizar as raças, os grupos humanos, em aqueles que têm maturidade para se governar, naquele que pertence ao velho ou novo mundo, aqueles que já foram maduros, mas degeneraram, como os indianos chineses, e de toda forma estabelece que há um centro na periferia. Há um centro do centro, que seria a Inglaterra. Não por nada o Congresso de Berlim estabelece que há um único fuso horário no mundo. Você sabe que tinha 4 fusos horários, o que complicava o comércio internacional. No Congresso de Berlim se cria um único fuso horário, cuja hora zero está onde? Greenwich, Londres. Quem paga, manda. O mesmo motivo pelo qual, quando se estabelecem as linhas telefônicas internacionais, o código 1 ficou com quem? Estados Unidos. Portugal tem 351, Brasil 55. E hoje em dia, com a internet, Estados Unidos não tem nem desinência, não tem US, não é? Quando é .com, se sabe que é alguma coisa americana. Então, é interessante que vocês pensem em geografia como uma ciência muito mais racializada de como ela se define. Mas esse Congresso de Berlim é importante porque nele se estabelece que há 3 grandes raças, um debate são 3 ou 5, se canoniza a existência de raças no plural, e o debate eventualmente entre uma esquerda que pensa que as raças, os progressistas que pensam que as raças podem evoluir rumo à raça anglo-saxônica, e uma direita que pensa que as raças não podem nem devem evoluir, que é uma hierarquia a ser mantida. Ora, havia um pensamento imanente, por isso o Cavalli Sforza fala de uma religião das raças, um creio na existência de raças no plural. Um creio forte que denota toda uma série de outras considerações, nos quais até os antirracistas acreditam. Em 1902, Du Bois, grande pensador do antirracismo norte-americano, escreve um livro disponível online, On the Preservation of the Races, sobre a preservação das raças. Não porque ele quisesse, obviamente, ele argumentava que a raça negra era também uma grande raça. E por isso merecia respeito, por ser uma das grandes raças. Até o antirracismo era racialista, digamos assim. Teremos que esperar os anos 30, com a genética, com a invenção do gene, muito mais tempo depois o DNA,
para que isso se comece a desmontar nos anos 30. Né? Então, esse é o contexto no qual Cesare Lombroso opera. É um contexto onde os trópicos são definidos pelos ingleses como the white man's grave, o túmulo do homem branco, né? Onde o negro é the white man's burden, o fardo do homem branco, né? É dentro do qual o Brasil se torna república. Né? O Brasil se torna república em 1889 com a primeira bandeira em língua vernácula do mundo, com escrito o quê? Ordem e progresso. Já que somente 5% dos brasileiros sabiam ler, colocaram a regra ao compasso. Se ninguém já, bandeira meio maluca, ninguém entendia. Tiraram uma parte do creio de Comte, porque Comte utilizava amor, ordem e progresso. Uma bandeira com a palavra amor, pensada pelos militares, não podia, era um pouco gay para a época, tiraram amor. Mas é bom porque se fala mal de Comte. Comte tinha o amor, a liberdade, a ordem e progresso. Então, tiraram a parte soft e deixaram a ordem e progresso. Isso aconteceu na bandeira brasileira, mas está na Constituição mexicana, colombiana. Comte era criolizado, como foi no Brasil, que até a igreja comtiana se criou no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, mas era, digamos assim, o diktat latino-americano. Aliás, não se falava ainda de América Latina, se falava da América do Sul ou da América Meridional. Imaginamos o Brasil, eu estou um pouco fugindo para fazer uma história mais bonitinha. O Brasil que se torna república com a bandeira comtiana, que ninguém entende. Sabemos que todas as bandeiras são um ato de violência, mas a bandeira brasileira é particularmente um ato de violência, porque é uma bandeira que nasce para não ser entendida, como método de educação. Né? E o Brasil a elite brasileira está com 3 dilemas. Primeiro, o Brasil é um país tropical. Não se falava de modernidade, mas progresso sim. Como rimar progresso com trópicos? É complicado, um belo pepino. Então, primeiro problema. Segundo, o Brasil tem um monte de negros que moram lá. O negro acaba de ser definido como um povo intrinsecamente colonizável. O fardo do homem branco, aquele que nós tendemos que ou colonizar ou reeducar de alguma forma, reconstruir. Uma grande obra de engenharia social. Segundo problema, tropical, negro. Terceiro, o Brasil tem muitos mestiços. E os mestiços eram definidos invariavelmente como, naquela época, ainda como um problema, salvo por uma pequena elite formada na Alemanha, em particular, entre os quais Lombroso, que eram a favor da mestiçagem. Então, o Brasil tem 3 grandes dilemas. É um país tropical, os trópicos são definidos como as terras tórridas, contrárias às terras temperadas dos climas europeus, que é muito mais soft. Olha a linguagem, como a linguagem geográfica pode incluir também uma hierarquia, não é? Os trópicos são intrinsecamente insalubres. Tanto é que em holandês se falava, a Holanda tinha um grande império, em particular na Indonésia, de tropenjaar, ano tropical. Para um funcionário público holandês, um ano na Indonésia correspondia a 2 anos de aposentadoria, porque os trópicos matavam, né? Em teoria. Então, é nesse contexto que o Brasil se torna república, e num contexto onde a noção de povo é construída como um problema. O povo brasileiro, para a elite brasileira, é um problema. Não é o povo intrinsecamente ideal para um projeto de país centrado em torno da noção de ordem e progresso. A repressão violenta de uma série de levantes, em particular Canudos, 1896, uma data importante, é sintomática. As tropas brasileiras, treinadas por oficiais prussianos, que naquela época representavam o máximo da engenharia militar, não é? Derrotada por uma manada de jagunços, mestiços, maltrapilhos, violentos, mas desorganizados. Não é? Tem alguma coisa que não funciona. Esse é o contexto brasileiro. O povo é um problema, nós queremos nos desenvolver, estamos nos trópicos, é uma grande ânsia, uma grande preocupação com o futuro do nosso país. E aparece Lombroso na história. Aqui tem algumas imagens. Eu sou péssimo em funcionar em estéreo, mas essa é uma imagem que corresponde um pouquinho à época. É a famosa máquina de Galton para medir
os indivíduos e os povos, movida a gás, porque não se tinha na época. Mas essa é a imagem de Lombroso, uma das tantas, o retrato dele. Bom lembrar que o nome dele era Cesare Baruch Efraim Lombroso, judeu de pai e mãe. O pai dele chamava Sansone, como eu me chamo de sobrenome. O meu sobrenome é um sobrenome judaico tornado sobrenome. Sansão. Esse é o gabinete dele, a partir do qual ele analisa o mundo. Lombroso não gostava muito de viajar, mas as pessoas viajavam para ele. Por esse gabinete transita a crème de la crème dos intelectuais europeus. Nada menos que Durkheim, Max Weber, os intelectuais socialistas da época, e muitos outros, Max Nordau, criador junto com Theodor Herzl da Internacional Sionista, autor do livro Entartung, Degeneração, Krafft Ebing, que com psicopatia sexual e seu iniciador da sexologia e de alguma forma inspirador da psicanálise freudiana. Era um gabinete em Turim culto, socialista, judaico e ateu e positivista, pelos quais circulavam toda uma série de pessoas interessantes. Não somente, mas Lombroso tinha também... Acho que vou mudar de posição para outros motivos. Ficar em pé. Aqui falo da... Vou ficar com o micro na mão. Essa aqui. Sim. Porque tem duas datas importantes, dois eventos importantes. As elites europeias estavam com uma dupla angústia, para fora e para dentro. Para fora já falamos do Congresso de Berlim. Colonizar era para a Europa, colonizar o outro, um ato de progresso. Quem não tivesse colônia haveria que inventá-las. Era um pouco como a escravidão no Brasil. Você podia se tornar livre, mas para ser cidadão você tinha que ser dono de escravo, senão você nem cartorializado era. Você lembra que no Brasil a única cartorialização era para quem era dono de escravo. Ser uma nação nova como a Itália significava não somente ser unificado, ter todo aqueles arcabouço que um nacionalismo subentende, um corpo diplomático, uma bandeira, uma união nacional, essas coisas. Uma classe intelectual que fala bem de ti, mas também ter colônias. Não é por nada que a Itália, em 1870, se torna um país unificado. Em 1886 já começa uma operação colonial que acaba logo mal com a derrota de Macalé e acaba em tragédia com a derrota de Adwa, em 1896, na qual, mesmo ano de Canudos, na qual morrem mais soldados italianos que nas 3 guerras de independências. Foi uma grandíssima derrota militar séria, do nível da Primeira Guerra Mundial. Não foi uma escaramuça como os ingleses tinham com 300 ou 400 mortos. Foram 15 mil, 18 mil mortos, 60 mil presos. Foi uma grande... E, inclusive, foi um detonador, um estopim de uma discussão sobre se os italianos fossem autenticamente europeus, o mais próximo dos africanos. A nacionalidade dos italianos não era nada... O caráter europeu da cultura italiana não era nada... definido. Havia uma discussão se todo mundo estava convencido que o centro da Europa daquele futuro era Albion, era a Inglaterra. Depois da qual tinha a Alemanha, França, Holanda, não? E por aí havia como cercos concêntricos daquilo que se chamaria de modernidade, de civilização. A Itália estava nas margens. Havia todo um debate se os italianos eram a raça latina era uma raça igual à raça ariana, ari e latini. Ou se nós fôssemos semitas, se a nossa origem semita, árabe, fosse um ônus ou um bônus. Não posso entrar muito nos detalhes, mas vocês percebem que estamos falando de dois povos, duas nações, duas elites que nascem, criam um país novo em crise, convencida de não ter um povo, de ter o povo ideal. Pouco nos deve surpreender que a Itália e o Brasil, ou Itália e outros países latino-americanos, começaram a se olhar. Isso tem a ver com toda uma série de fatores que eu vou mencionar, não por nada, não
por último, a grande e maciça imigração de italianos para cá, que era uma imigração também de intelectuais. Mais de 1 milhão, 1,2 milhões, somente para o Brasil, é muito mais para a Argentina. Então se criou uma rede transnacional também nesse sentido. Mas a segunda angústia era a angústia que eu chamo para dentro, a questão das classes perigosas. A elite italiana e europeia em geral está preocupada com o processo de urbanização muito acentuado na Itália. A Itália é um país rural, muito densamente povoado, com uma maciça imigração muito diferente do mundo ibérico. Pouca terra, muita gente, não é? Pouco parecido com Portugal, mas não com a Espanha. Muita densidade populacional. É um problema de população. O que fazer com a população? Constantes levantes, motins, bandidagem social, outra coisa parecida com o Brasil. Muitos grupos de bandidos sociais implorando pela volta dos Borbões, chamando o novo país de anticristo. Olha quantas coisas parecidas com Canudos, com Conselheira. Não é? O livro de Hobsbawm, Bandidos, Thompson, não me lembro, se chama Bandidos, faz este paralelo interessante. Então, as classes perigosas eram uma angústia dos dois países. A diferença é que na Itália havia uma presença socialista muito mais forte. E o socialismo era um pouco como uma mestiçagem aqui no Brasil. Não deixava ninguém diferente. Ou você era pró ou você era contra. Você não podia ficar no meio. Curiosamente, para vocês talvez, mas não para a época, o gabinete de Lombroso, aquilo que eu chamo a galáxia de Lombroso, era inteiramente socialista. O próprio Lombroso foi conselheiro socialista da esquerda socialista no parlamento, no município de Turim, uma cidade de grandes levantes operários. E um dos colegas dele, Enrico Ferri, foi o diretor do jornal Avanti durante 6 anos, ficou preso. A filha dele ficou, Paola Lombroso, ficou presa por instigar a rebelião e por aí vai. Então eram pessoas envolvidas nesse aquele que Gramsci chamou criticamente o socialismo dos professores, mas eram todos da esquerda socialista. E o debate que se tinha era sobre as classes perigosas. O que fazer? Essas classes eram perigosas, esse novo proletariado que tinha que se governar, acostumar ao ritmo fabril, ou tinha que se... era possível ou não era possível? E havia um debate importante que também foi determinante para a América Latina, o debate sobre a degeneração. Esse debate sobre a degeneração é um dos debates mais interessantes em termos raciais, porque ele surge no campo de batalha, na realidade. Surge depois da derrota francesa na Batalha de Sedan, 1871, quando as tropas prussianas, ainda não eram alemãs, derrotam os franceses, e se desencadeia entre França e Alemanha um debate sobre por que os prussianos venceram. Obviamente, um debate que vai por corte nacional. Os franceses dizem os prussianos venceram porque são intrinsecamente violentos e bárbaros, e os prussianos diziam os franceses perderam porque são intrinsecamente dedicados muito mais à cultura, ao beletrismo que à guerra. Não são um povo guerreiro. Na realidade, esse debate surge em Sedan e logo migra para a Itália, onde degeneração é assumido pelo grupo de Lombroso como um termo que pode ter conotações negativas, mas também positivas. No velho mundo, as culturas tenderiam a se degenerar, um pouco com uma relação incestuosa, digamos assim, por pouca abertura. Haveria um vitalismo nas culturas do novo mundo e uma tendência ao declínio no velho mundo. Esse é um debate que já existia no pensamento romântico, tem em Nietzsche e em muitas outras pessoas, mas é que transposto em um linguagem científico interessante. Então, por outro lado, a degeneração é aquilo que permite a um povo produzir o gênio. Há uma relação entre degeneração e gênio. Gênio, loucura e degeneração são correlacionados. Haveria muito mais loucura, distúrbios mentais, entre os povos antigos degenerandos que entre os povos novos. Mas então haveria muito mais gênios na Itália do que, por exemplo, nas Américas, onde não haveria outros impulsos vitais, mas não haveria essa genialidade singular de um povo que já perdeu, digamos, o trem da história. Você percebe que é uma divisão do... Então, o futuro
da Itália, época de enormes migrações, seria no Novo Mundo, onde o gênio, eventualmente italiano, podia ter tido um lugar, enquanto aqui, nos países degenerados, não mais temos espaço para crescer. Aqui. Por que só temos 2 braços? Algumas noções chamadas de lombrosianismo, parte já mencionei. Lombroso, as ideias principais, precisaria aqui também de mais tempos. Atavismo. Ele insiste que nós podemos ler na expressão de uma pessoa, inicialmente no crânio, depois paulatinamente ele se move para a interpretação do fenótipo, do gesto, do jargão. Podemos ler pela aparência o comportamento e, eventualmente, as origens de certos nossos comportamentos, que estariam em parte no nosso passado. Em uma parte da população seria detectável, repito, inicialmente em uma análise craniológica do crânio, dos ossos, sinais de relação com um passado primitivo menos evoluído, quase simiesco, com os grandes símios, os grandes macacos. Não é? Isso, obviamente, é uma coisa que suscitou grandíssimas tensões, em particular porque o crânio que inspirou ele é o crânio de um cara transformado em bandido. Parece que fosse um vagabundo, pobrezinho, um tal de Villela, um meridional da Calábria, do sul, que no próprio crânio continha todos os problemas congênitos da inferioridade dos italianos do sul. Uma fossazinha occipital que determinava o fato que aquela parte da população tinha tendências ainda herdava alguma coisa dos grandes símios, não tinha completado toda a evolução. Lembramos que o primeiro livro de Lombroso se chama Na Calábria, ed è un relato etnográfico, autenticamente, dele, quando ele, como médico voluntário, vai com as tropas piemontesas combater o banditismo no final dos anos 60 em Calabria. Mas um combate na base das fuzilações e das pacificações, não era uma presença leve. Mas voltarei a falar da relação entre Lombroso e a etnografia mais adiante. Depois, uma das outras ideias importantes que viajaram muito, que na realidade não é original dele, mas do colaborador, que é o jurista do grupo Enrico Ferri, a noção de delinquente nato, em oposição ao delinquente ocasional. Esse delinquente nato seria aquele incurável, intratável, que teria no próprio aspecto traços bestiais que fariam dele uma fera na nossa sociedade. E aqui interessante que, com relação ao delinquente ocasional, ele manifestava todo o seu socialismo. O delinquente ocasional é uma vítima da sociedade. É uma vítima da sociedade que precisa ficar livre, precisa ficar, eventualmente, em hospitais psiquiátricos open door, se usava o termo em inglês, termo muito popular na psiquiatria latino-americana, hospitais open door. Enquanto delinquente nato só podia viver em reclusão, eventualmente sendo eliminado. Não havia solução para ele. Curioso, porque Lombroso nunca foi a favor da pena de morte, e menos ainda, como nenhum desses grupos, a favor da castração. Lembramos que naqueles anos, um pouco canonizado no Congresso de Berlim, alguns países estabelecem a prática da castração, da esterilização dos delinquentes natos, em particular, maior parte dos estados norte-americanos, a Inglaterra, Suécia, Dinamarca, a Alemanha, curiosamente, começa a fazer isso muito mais tarde, já sob a égide do nazismo, de forma muito mais maciça. Mas nos países católicos isso nunca pegou bem. Há um livro de Nancy Stepan, A Hora da Eugenia, traduzido não tão recente, pela editora Fiocruz, que explica isso. Na realidade, nós temos naqueles anos uma famosa bula, um edito papal de Pio IX chamado Casta Connubi, que foi importantíssimo para as ciências sociais dos países latinos de predominância católica, que dizia que o regimento da vida familiar competia à Igreja Católica.
ou a Deus, digamos assim, por intermédio da Igreja Católica. Não era o Estado que podia se meter com a vida reprodutiva, sexual das pessoas. Isso, de alguma forma, esta bula reaccionária nos protegeu das incursões esterilizadoras que eram bastante maciças e que, obviamente, atingiam largamente as populações negras, como é comprovado, não é? Na Austrália, nos Estados Unidos, negras ou não brancas, no caso australiano. Vamos para frente. Você está me acompanhando? Consegue me acompanhar? Agora, deixa eu voltar um pouco. Eu falei dos princípios, das ideias principais: atavismo, delinquência, degeneração, gênio e loucura. E, paulatinamente, ele passa da atavismo para a degeneração. Atavismo é uma característica individual. Ele nasce em 1835, morre em 1909. Paulatinamente, ele passa a se ocupar não somente do crânio. Aliás, o crânio lhe deixa, que era muito popular na frenologia francesa, Paul Broca e outros, deixa o crânio de lado e vai se ocupar, como podemos chamar, do contorno do crânio. Fenótipo, jargão, mímica, tatuagem, há uma autêntica paixão pela tatuagem e escarnificações. Isso é importante depois no caso da África, veremos. E comportamento. Ele, já no livro em Calabria, ele era muito jovem, 20 e poucos anos, ele começa uma descrição pormenorizada dos ritos de possessão, dos rituais de possessão trance que lá se tinha. Tarântula, se chamava, movida a tambores, um ritual de possessão pagão que tinha se mantido e se mantém ainda hoje. Se preocupa com o jargão dos delinquentes, tenta no jargão identificar elos entre culturas delinquentes. E depois se preocupa com a mímica, como as pessoas se movimentam, as falas, o uso dos adereços e a criatividade daquele que ele lança o termo arte carcerária. As criações feitas nos hospitais psiquiátricos, eventualmente nos manicômios criminais, por pessoas como que conhecemos o Bispo Rosário. O Bispo Rosário, no Rio de Janeiro, é uma pessoa que depois foi até consagrada pelos artistas, mas ele começa uma coleção que no museu dele é muito grande, de arte carcerária, já identificando essa complicada posição do gênio, não entre os normais, mas mais condensado entre os desviantes. Não é? E isso é importantíssimo, porque, por exemplo, o museu dele era visitado por muitos autores, como Paul Klee e outros surrealistas, que estavam à procura desse elo entre gênio e loucura. Uma procura que é um elo que se sabia existir, no caso de Van Gogh, corta a orelha, manda para os amigos, se sabia dessas coisas, que artista era genial, um pouco pirado, não é? Mas aqui se trata já de uma coisa diferente, se trata de estabelecer um elo científico entre criatividade, gênio e loucura. Só tem 20 minutos? Me convite mais um dia? Estou falando demais, né? É importante esse elo com as artes da época, porque este museu que ele cria, do qual eu vou mostrar algumas coisas, eu vou ter que encurtar. Depois, no debate, podemos ampliar. Esse museu que ele cria vai atrair muitas pessoas. Vemos um pouco como ele foi descrito. Aqui vocês podem ler até para acelerar. Médico, ele é médico de formação, psiquiatra, antropólogo, sociólogo, professor, pai, fundador de uma escola, é muito bom pai, por sinal, pai de família, meu padre de famílias mesmo, socialista, judeu, ateu. Ele insistia em dizer que era judeu ou ateu. Não por nada o esqueleto dele está exposto. Daqui, a gente vai encontrar o esqueleto de Lombroso daqui a pouco, no museu. Ele doou o próprio corpo à ciência. Como queria fazer Nina Rodrigues. Quando Nina Rodrigues morre em Lyon, a caminho, em 1906, do Congresso de Antropologia de Turim, que estava consagrando um pouco o Lombroso, para o qual chegou a Frânio Peixoto, aluno de Nina Rodrigues. Nina Rodrigues se deixa embalsamar, volta para Salvador, mas a família não gosta da história e enterra o corpo dele do jeito. Então, o sonho de Nina, que era criar um museu Lombroso, essa minha pesquisa começou procurando os documentos de Nina Rodrigues, que nunca achei. Achei um bocado de mitos, achei um elo direto com Afrânio Peixoto, aluno de Nina Rodrigues, que chegou para Turim. O pobre Nina, na primeira e única viagem para a Europa, morre quase no trem de Lyon para Turim.
La Cassagnos, collega di Lyon, imbalsama Anelli, ma non deu certo não. O positivismo ainda não tinha chegado à Bahia de forma suficiente. O museu dele se desperdiçou também por atuação de meus colegas antropólogos que acharam que o Museu de Nina tinha que ser desmembrado porque o objeto do candomblé não podia consistir junto com os crânios de Lampião e tinha que ser uma coisa complicada. Em Turim a gente encontra tudo ainda, tem crânio, tem coisa, e tem uma parte escondida do museu que não quis nem ver. Porque ele é ateu, racista, como eu expliquei, mas ferozmente anticolonialista, curiosamente, e multiculturalista, positivista, materialista e espírita. Por que era multiculturalista? Quando, depois da derrota de Adwa, ele escreve uma série de artigos nos jornais de esquerda, ele escreve nos jornais de esquerda e nos jornais de alta divulgação. Era um cara lido por todo mundo. Até Durkheim declara: não concordo muito com Lombroso, mas há que ler os livros dele, são demasiadamente interessantes. Está na carta de Durkheim a ele nesse sentido. Ele diz que os abissínios têm direito de ter o rei que eles querem. Não podemos nós impor aos abissínios, não se fala de etíopes, um regime que não pertence. Como podemos nós, que combatemos contra a ocupação austríaca, ele nasceu cidadão austríaco, nasceu em Verona, fizemos toda aquela para tornar-nos independentes, impor um regime aos africanos que tem suas formas de cultura a que respeitá-las. Inclusive, mais adiante ele fala sobre o fato que na Etiópia já se tinha sinais de modernização, de progresso grande, e que então eram evidentes, os etíopes eram um claro, evidente exemplo de como havia uma possibilidade de melhora da raça africana. E espírita, porque ele, como também Comte, acaba a vida dele como espírita. Os últimos livros dele é Etnografia dos Sonhos e Etnografia das Almas. Ele diz, inclusive, que as almas não têm cor e que nas almas não há mais degeneração. Então, é um socialismo das almas. As almas se resolvem tudo. Seremos todos iguais, parecidos, não haverá mais cor, não haverá mais degeneração. E é interessante que muitos positivistas e materialistas tinham esse elo com espírita muito forte. Agora, nos 15 minutos que me faltam, eu vou ter que condensar, porque na minha pesquisa eu reconstruo a visita, três importantes elos que se tem com a América Latina. O primeiro é a vinda para o Brasil de Guilherme Ferrero e Gina Lombroso a convite da ABL. Eles chegam aqui em 1907 e são convidados por Machado de Assis, ciceronado por José Veríssimo e Graça Aranha. Isso que estava fazendo ontem na Academia de Letras, descobri elos interessantíssimos. E há um diário de viagem, e inclusive no diário que Gina Lombroso publica depois, que não se encontra no Brasil, curiosamente. Eu comprei pela Amazon, imagina. Há um louvor dos negros brasileiros como sendo a parte da população que mais tem contribuído à civilização brasileira. Coisas incríveis por aqueles anos, que mostra, inclusive, como racismo, socialismo, anticolonialismo, as divisas eram menos nítidas do como a gente gostaria que fossem, digamos assim. O livro se chama Pela América Meridionale, Gina Lombroso. Eu posso te dar todas as referências depois. Eu posso te dar até o PDF. Olha, eu te mando o PDF, que é mais simples. Que é uma viagem para Uruguai, Brasil e Argentina, onde o Brasil sai absolutamente ganhador. Eles fazem conferências no demolido Palácio Monroe, que os cariocas antigos devem lembrar. Bom, uma pena, mas não tem mais. E fazem conferências, inclusive, em outro famoso lugar demolido, que era o Teatro Colón de Buenos Aires, também demolido, sintomático dos centros históricos. E depois analiso a vinda aqui de Enrico Ferri, jurista, que é importantíssimo em toda a América Latina, porque ele se torna o assessor dos governos na formatação do códice italiano, código criminal Rocco, feito pelo fascismo, que foi adaptado em todos os países da América do Sul, do México até a Patagônia. Tanto é que o Código Penal de Cuba, escrito por Fernando Ortiz em 1927, sai impresso com um prólogo de Enrico Ferri.
E a terceira viagem, che è a viagem, na realidade, di Leone de Ribeiro, alunno di Afrânio Peixoto, grande ammiratore di Lombroso, che ganha, primeiro brasileiro e único, che ganha o prêmio Lombroso em 33, e que é o criador do gabinete de identificação da polícia aqui, inspirado por o aluno melhor de Lombroso, Salvador Ottolenghi, também judeu, mas ele sim praticante, que é o inventor da policiologia, das ciências policiais. Então, são 3 elos importantes que vou reconstruindo. Então, podemos hoje dizer que, indo rumo às conclusões, até porque quero mostrar mais imagens, que há o motivo do sucesso. Quais são os motivos de sucesso dessa abordagem centrada em torno do fenótipo, da fisiognômica, de uma leitura moderna, de uma ciência antiga, inventada por Carlo Della Porta e outros, que é a leitura no fenótipo do comportamento da pessoa. Quais são o motivo da popularidade dessa abordagem na América do Sul? Não somente no Brasil. Primeiro, já que comecei, o fato que aqui as relações raciais são centradas muito mais na marca do que na origem. Como diz Horaci Nogueira, não é? O preconceito nosso é de marca. O que você se parece, mas qual é a sua origem. Pouco interessa a sua origem. Pouco interessa se você tem um pé na cozinha ou você tem algumas gotas de sangue branco. O importante é o que você, a aparência física que importa. Isso é genial, achado de Horaci Nogueira já nos anos 50. Há um encaixe forte dessa abordagem lombrosiana na cultura visual e na religião das aparências daqui. Aqui a aparência é importante na construção do status. Minha dedução é que isso tem essa religião das aparências foi aqui canonizada, legitimada pelo catolicismo barroco, pela tradição do culto das imagens, muito mais do que o culto da palavra que reina no mundo protestante. O culto das imagens, sobre o qual Gilberto Freire e muitos outros têm escrito muita coisa, os pesquisadores da arte, sabe? É uma religião centrada justamente nas imagens, mais do que na leitura de um texto. As imagens dão espaço para pouca exatidão, muita interpretação e muito sincretismo, muito mais que a leitura da Bíblia, que também pode ser sincretizada e lida de forma diferente, mas que oferece menos jogo pela interpretação individualizada. Então, o fato do que o tipo de racismo que interessava a elite brasileira não podia ser um racismo centrado na origem. Primeiro, porque a taxa de miscigenação aqui, sob qualquer prisma de leitura em Chile, sempre foi muito alta. Um racismo, digamos assim, mais inspirado por uma leitura estrita de Darwin, teria criado grandes problemas, grandes fissuras na própria elite. Pensamos em figuras como Machado de Assis ou José Veríssimo, também mestiço. Que dificuldades. Muito melhor era um racismo inspirado, digamos assim, mais onde as raças podiam melhorar de alguma forma. Podia-se pensar por uma grande dose de engenharia social na melhora da raça. Talvez não agora, mas depois de 1 ou 2 gerações. Por meio do embranquecimento, da higiene, ou de uma combinação das duas coisas. Da educação. Então, havia aqui um racismo muito mais inspirado por, um momento agora de amnésia, por um outro, não por Darwin, mas por, não me lembro agora o autor. Vamos falar disso depois, ou outro dia. Segunda, havia depois toda uma série de elos interessantes. A presença, o positivismo como ciência que criava um diálogo. A maçonaria, todas essas pessoas eram da maçonaria. O espiritismo que criava um elo. Não é por nada que assim que eles chegaram aqui, o Guilherme Ferrero, que é o autor, junto com Cesare Baruch Lombroso, de La Donna Delinquente, a Mulher Delinquente, e a filha dele, Gina Lombroso, o dia que eles chegam aqui, recebido por uma lancha de Rio Branco, do Itamaraty, pelo próprio Graça Aranha, que é o cicerone dele, são levados de dia
para a livraria Garnier, como todo mundo pode imaginar, e de noite para o Templo do Humanismo, para a seção espírita, Benjamin Constant, que era um lugar já preparado por ele, porque havia todo, e havia obviamente o que faltava aqui era a inclinação socialista. Não havia socialismo daquele jeito, havia sim na Argentina. Não é por nada que na Argentina tem toda uma relação com o Partido Socialista muito forte. Essa questão dos perfis parecidos. Nina Rodrigues e Lombroso muito parecidos. Nina Rodrigues é o primeiro médico brasileiro que monta um hospital militar em Salvador para atender os feridos de Canudos. Não havia hospitais militares no Brasil. Morriam as pessoas no campo de batalha. Assim foi no Paraguai. Morriam na beça. Não é? Escreve sobre banditismo. O primeiro livro de Nina Rodrigues, As Coletividades Anormais, tem um prefácio de Lombroso. Deixa logo acrescentar que esta influência não é somente no Brasil, mas é também em outra parte da América Latina, em outros países. Esses são os colaboradores principais. Aqui há uma série de instrumentos para mensuração. Imagine que eu fiz pesquisa em Turim na cranioteca. Havia 240 crânios me olhando, eu nunca fechei a porta, porque eu sou de uma superstição danada. Tinha cada macho comigo. Aquele é Lombroso, aquele senhor lá. E aquele esqueleto ali? Sacanagem. Não sei como funciona aqui. Disse que tinha um laser aqui. Mas você vê ele, não é? Agora aqui não avança mais. Não, devo ter mexido. Como é que funciona? Eu fiz alguma besteira, não toca mais. Alguém me ajuda? Não está funcionando. Eu vou continuando. Vai passar? Não. Passa você. Se o senhor puder passar, agradeço. Bom. Eu só quero dizer que a influência de Lombroso era particularmente forte em 3 países: Cuba, Argentina e Brasil. Cuba para nós é particularmente importante porque porque é importante porque Fernando Ortiz, iniciador das obrigado. Aqui você vê que o teu esqueleto tem as faces as máscaras de cera dos bandidos. Bom, dos bandidos, para estudar a forma do corpo dele. Lembramos que a fotografia é muito importante em Lombroso. Lombroso é o segundo presidente, depois de outro antropólogo, da Sociedade Fotográfica Italiana. E, então, uma das coisas que circula pelo gabinete de Lombroso são fotografias. Esse gabinete, este museu, recebe doação de crânios, ossos, fotografias, pedaços de pele com tatuagens, lista de jargão, fichas policiais, as fichas biografias de delinquentes, e vários outros atributos, arte carcerária, objeto da arte carcerária, circulam por esse ambiente. A preparação das fichas policiais, vamos mostrar algumas, é um projeto transnacional. Esses são crânios e faces, rostos. Esse é um museu recentemente reconstruído, nosso amigo Cesare, e é um museu escabroso, tanto é que Silvano Montaldo, do Corredor, e eu estamos querendo editar um livro sobre os museus do mal. E é extremamente, esse é o título dele, é um título um tanto quanto pesado, mas ele diz que vende. É extremamente difícil gerenciar um museu, transformar um museu desse. Esse é um museu hoje sobre a questão racial, isso tem sido transformado. Mas é interessante que tem toda uma série de pedidos de repatriação dos ossos e dos crânios dos bandidos pela cidade do sul da Itália, que transformaram esses bandidos em heróis nacionais, um pouco como Lampião aqui. Os crânios têm uma vida infinita, algumas múmias. Né? Nós pensamos que são mortos, mas não são, não.
E aqui tem um pouco de arte carcerária que é interessante. Isso, não lembra do Bispo do Rosário? Bom, a Galáxia Internacional temos, em particular na América do Sul, Fernando Ortiz e Israel Castellanos. Fernando Ortiz, o pai da pátria das ciências sociais cubana, ele é embaixador da positivista República Cubana, não embaixador, é cônsul ingênua, com 23 anos de idade. A República Cubana, 1900, é uma república positivista, com Comte na Constituição, e ele visita e dorme na casa de Lombroso regularmente durante anos. Fala italiano perfeitamente, escreve e manda para Lombroso amuletos e objetos de arte afro-cubana. O primeiro livro de Ortiz, que talvez é o mais famoso, ou um dos mais famosos, Los Negros Brujos, tem um prefácio cheio de louvor, escrito por quem? Lombroso. Então, as duas primeiras etnografias dos afros brasileiros, as coletividades anormais e Los Negros Brujos, têm prefácio de Lombroso. A etnografia afro-cubana, afro-brasileira, nasce sob a égide lombrosiana. Isso é importante. Depois temos Fernando Ortiz. E na Argentina, José Ingenieros e Pietro Gori. José Ingenieros nasce na minha cidade natal como Giuseppe Ingegneri, hispaniza o nome porque ele se torna o fundador da Argentina, da sociologia argentina. Como Perón, que chama Peroni, hispanizou o nome dele. E Pietro Gori, anarquista italiano instalado na Argentina, que cria a antropologia criminal. Então, Pietro Gori e Ingenieros são anarquistas, socialistas. Ingenieiro morre comunista. No final, e Ingenieros é um tipo interessantíssimo, porque no final da vida dele, o último discurso dele é uma louvação de José Vasconcelos, o criador da raça cósmica, um mexicano, que chega em Buenos Aires e ele, terminando o ciclo, já no final dos anos 20, 29, Ingenieros, lembramos, ele morre muito mais tarde que Lombroso, diz que o povo não é mais um problema, é a solução. Os anos de final de 20 e 30, depois da Bienal Modernista de São Paulo, são os anos de paulatina transformação em toda a América Latina do povo de problema em solução. Há uma invenção do povo, não se usava o termo povo, se fala gentinha, assim que se fala do povo. Né? Se inventa o povo, a palavra popular adquire conotações positivas. E no Brasil, o elo é interessantíssimo. Nina Rodrigues, Vivero de Castro na Faculdade de Direito do Recife, Afrânio Peixoto, aluno de Nina Rodrigues, e Leone de Ribeiro, aluno de Afrânio Peixoto. A presença é até os anos 50, 60 fortíssima. Inclusive, os prêmios, mesmo que nos anos 30 há uma diminuição da influência lombrosiana na América do Sul, por vários motivos, ela continua forte no direito e nas ciências policiais. O manual de policiologia de Salvador Ottolenghi ainda hoje é lido nessa escola de polícia. Entendo que estamos terminando. Eu só quero dizer o seguinte: tudo isso acaba. Tem mais 2 minutos, Antônio, para acabar? 2. Inflexível. Acaba por vários motivos. Primeiro, porque temos a genética, como já falei, nos anos 30. Segundo, porque tem a crise de 29. Nasce a América Latina. Se deixa de ter as Américas e a América do Sul e se inventa a América Latina. Uma invenção francesa, se populariza aqui. E há uma queda dos preços das commodities, não podemos mais convidar os europeus para vir para cá. Todas essas aqui vinham para cá a convite dos latino-americanos, pagos, e muito bem. A BL paga, agora uma super festança, como continua fazendo. Incrível quanta grana eles têm, mas tudo bem. Chegam as missões culturais francesas e americanas pela Rockefeller, pelas outras. O Brasil se torna um país subalterno, toda a América Latina. Se você faz uma comparação da trajetória de Nina Rodrigues e de Arthur Ramos, seu discípulo também, Arthur Ramos é chamado por Melville Herskovitz de pidão. Quando ele quer ir para os Estados Unidos, ele tem que implorar por dinheiro. Nina Rodrigues não vai conseguir nunca, de fato. Nina Rodrigues se publicava em francês, como Tobias Barreto em alemão. Se promocionava. O Brasil era um país que podia ainda sonhar uma relação igualitária. Então, isso. E depois, obviamente, há o fascismo, as leis raciais de 1938 na Itália, a Segunda Guerra Mundial, uma cisura. Então, crise de 29, o povo vira a solução, a genética, o fascismo, é a subalternização da América que vira a América Latina. Conclusões, no último minuto que me fala. Eu entrei nessa pesquisa assim um pouco porque queria
sempre fui interessado nas personalidades controversiais. Não acabei me apaixonando por Lombroso, como muitos dizem, não é verdade, mas me dei conta de algumas coisas que me deixaram assim, trepidando. Primeiro, que a divisa entre socialismo e racismo é menos clara do que eu pensava. Que durante muito tempo, até pelo menos o surgimento dos partidos comunistas que introduzem o internacionalismo proletário, a luta ao colonialismo, havia fronteiras menos nítidas. Depois que não é verdade aquilo que nós aprendemos na escola, que a etnografia, o trabalho de campo, é em si um trabalho de uma antropologia antirracista, com Franz Boas. A sensibilidade etnográfica pode nascer sob a égide do racialismo. Há muitas etnografias, em Cuba, no Brasil, feitas com maior dedicação, maior interesse, mas na absoluta convicção de que o negro ainda não está tão evoluído quanto o branco. Então, a etnografia não salva. Pode-se ter uma sensibilidade etnográfica racialista, se não racista. E, em terceiro lugar, que é dramático que aquilo que foi chamado da ciência morta, que é uma ciência que acabou, foi de fato, a principal presença, somente ler a presença de livros do grupo da Galáxia Lombroso nas bibliotecas de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, na Biblioteca Nacional, onde fiz pesquisa lá, na Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo e Recife. Teremos que esperar os anos 70, com a tradução de Gramsci, e depois Carlo Ginzburg, Gianni Vatti, para se ter outros italianos aqui. Então, e não estou mais interessado, não estou interessado em definir uma ciência exata ou não exata, não há uma justiça intrínseca de um paradigma científico, há uma só conveniência política. Quando convinha esse paradigma, ele teve sucesso. Ele se extinguiu porque mudou o lugar do Brasil na geopolítica do conhecimento. Obrigado. Aqui você tem algumas fichas catalográficas cubanas, preciso da Isla de Cuba. Essas fichas eram construídas em diálogo. Essa é a minha colega que pedi para ela suportar. Aqui tem, olha aqui, as fichas do Rio de Janeiro. Febrônio, travesti, bonde navalha. Luiz Febrônio, que a polícia carioca não sabia como gerenciar, porque era negro. Obviamente há um interesse pela endocrinologia. Leone de Ribeiro inventa a homossexologia, a endocrinologia, cioè nos hormônios, não somente nos hormônios, mas nos tratos se podia ler a tendências homossexuais. Esse é Luiz Febrônio, o travesti pré-silicone, claro, da época. Mas sobre o qual se é escrito muita coisa, mas foi um achado essas imagens. Esta é Tempestade, já no Recife. Interessante que na época, quando fala de uma cultura visual que dialogava, os postais dos bandidos eram transformados em postais, as imagens de postais para serem enviadas. Havia um comércio, um consumo de bandidismo, não é? Bom, aqui tem uma coisa que não, de fato não falei de África diretamente, senão um pouquinho, mas há toda uma influência dele nas primeiras etnografias africanas, Luiz Frobenius, na psicanálise que respinga sobre a percepção da África. Essas são imagens que eu achei no gabinete dele, que ele recebeu, os Bosmanen, ou Bushman, Suelo Perdido, ele nunca acreditou nisso. O Avental da Hottentotta, a leitura na forma da vagina, nos lábios da vagina, de comportamentos e de atavismos. Essa era uma fotografia que girava como postal. Este é um postal da época. Não são coisas que ele acreditava, mas é coisas que estavam no gabinete dele. Essa imagética. Essas são coisas interessantes porque você vê que, inclusive em outros lugares, se criou uma cultura da ficha policial. Em todo o Império Francês, mas, por exemplo, no Egito, que era um país formalmente independente, um protetorado independente, o rei Farouk quis criar um hospital psiquiátrico moderno e convidou Mário Carrara nos anos 20, já em conflito com o fascismo. Mário Carrara, assume a direção do museu, é um dos 12 professores italianos que não assina o ato de fidelidade ao fascismo, ele perde emprego, e ele vai trabalhar no Egito, um período para a criação de um hospital psiquiátrico moderno, segundo os cânones lombrosianos. Senhor professor, sente-se. Pronto. Poderia continuar a mostrar pênis, tatuagens, mas... Pronto.
Fazemos esse truque. É verdade. Lívia, obrigado por esta viagem de circunnavegação cultural à volta de Lombrosa. Eu tenho uma pergunta antes de passar para a audiência. Tem algum... Hoje, qualquer influência lombrosa no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo seria uma coisa anacrónica, não? Quer dizer, não faz sentido mais hoje pensar no Lombroso como uma referência a 2014. Todas estas teorias científicas estão completamente ultrapassadas. Estão ultrapassadas porque assim foram definidas. Eu estou convencido que esta ênfase na aparência, esta preocupação com o comportamento exterior continua importante, mesmo sem a conotação lombrosiana. O retrato falado, a construção do suspeito por parte da polícia, a construção da discrecionalidade no julgamento de um juiz, que a Constituição brasileira permite, o direito criminal penal brasileiro permite, são áreas onde, de forma não explícita, salvo na área do direito, onde o Lombroso ainda é lido, essas coisas continuam. Há uma transição... Mas não é aplicado exclusivamente aos negros? Não, porque... Bom, eu acho que essa que eu chamo de religião da aparência no contexto da sociedade latino-americana continua importante. O fato de que é a aparência que rege os estados mais do que a origem de nossos estados, isso continua importante. É uma área onde lombrosianismos, mesmo sem citar Lombroso, pode se insinuar. Estou convencido. A discrecionalidade que um juiz tem em assinar uma condena, em definir a possibilidade desse ser um delinquente que vai repetir sua ação. É uma área que quem trabalha com ele sabe que a dimensão do aspecto físico, como você se comporta, o uso da camisa social. Pensamos na linguagem, uma calça social, um sapato social. São o quê? Senão truques para se movimentar nessa religião das aparências. Eu acho que há uma progressiva diminuição do tamanho do objeto da diversidade. Nós passamos do crânio para o sangue, para o DNA, do crânio para as moléculas. Hoje, qualquer policial fajuto te para e diz: está no seu DNA, dizem o ladrão. Eu escutei na escola de polícia do aula a palavra fala de DNA como se fosse o aspecto físico da pessoa. Há coisas que são duras de morrer. Mas é claro que, no caso de... Lembramos, senhores, Lombroso morreu em 1909. Há poucos cientistas, se queremos chamar sociais, eles se chamavam cientista social, cuja permanência foi tão duradoura. Vou passar então a palavra às pessoas que queiram fazer perguntas. Pedia que fossem breves, diretas e objetivas. Pode ficar com este. Funciona um pouquinho? Sim, eu também. É um comentário breve e uma pergunta breve, na verdade. Tem um artista na exposição Pororoca, que chama Éder, que faz um trabalho sobre... faz umas imagens sobre as imagens do Jornal dos Criminosos, como tem toda a construção de uma cultura visual a partir do uso, né, da imagem dos criminosos, de uma performatividade disso. E, se não for uma referência de Lombroso, é pelo menos uma recorrência, né, na imprensa brasileira. Mas a minha pergunta é em torno da relação entre museu, polícia e Lombroso. Na década de 30, por exemplo, em Pernambuco, o Museu do Estado, o governo de Agamenon Magalhães, fez uma série de perseguições aos terreiros da cidade, recolhendo objetos, né, recolhendo todos os elementos dos cultos africanos, afro-brasileiros, como uma forma de reprimir essas práticas. E esses objetos, num determinado momento, saem da polícia e vão virar acervo de museus estaduais. E existe uma série de movimentos de restituição desses objetos por parte de líderes religiosos. Para pensar se você tem um mapeamento de como isso se deu na Bahia ou de como isso se deu em outros lugares do Brasil, essa relação entre polícia, formação de coleção de museus e o pensamento lombrosiano.
E qual era a pergunta, Cris? Isso, como que ele identifica essa relação entre polícia, pensamento lombrosiano e formação de acervos de museu na Bahia? Obrigado. Quer fazer a pergunta? Sim. Não, faça você. Você prefere responder primeiro a pergunta dela? Eu posso perguntar direto? Ah, certo. Na verdade, é uma dúvida que me surgiu. Tem um texto do Agamben que fala do Warburg, não sei se é da tua alçada, mas que fala da ciência inominada, né, dessa prática, desse colecionismo de uma diversidade de objetos, de uma galáxia, de uma constelação. E me interessou, sobretudo, é o que me trouxe aqui, essa ideia da formação de um acervo lombrosiano. E eu gostaria de saber se você vê algum tipo de vínculo entre essas duas práticas e como que isso se daria hoje na pesquisa na contemporaneidade. Uma terceira pergunta para fazer um bloco. Eu vou pedir o que eu disse que ia pedir. Eu quero que a gente possa ver as outras imagens do museu. Sim. O Museu Lombroso não era o único na Europa. Havia uma série de... Era o primeiro, foi o primeiro. E inspirou alguns museus europeus antes que as polícias criassem a polícia científica. Ele antecede a criação de polícias científicas. Há uma série de museus da polícia em diferentes lugares, depois de museus do crime. Inclusive, nos últimos anos, há a espetacularização dos museus do crime e da tortura. E na Holanda temos os privados da tortura e do crime que fazem um sucesso incrível, muito maior do que os museus. Hostia, sério. Não sabia ser tão forte. Foi um modelo em muitos sentidos. O tipo de artefatos que são objeto do crime, facas, punhais, essas coisas, cabeças. Lembramos que decepar cabeças era uma moda na época. Fotos de bandidos mortos, empiriquitados e fotografados, assim, um monte de fotos. Não era somente feito no sertão brasileiro, mas também na Itália essas fotos de bandidos mortos era uma coisa que realmente circulou, um pouco triste, mas circulava dessa forma. Passava uma corda aqui atrás, depois virou uma fórmula de sucesso da mídia. E pedido de repatriação também está em todos esses lugares. Como já falei, os crânios têm vida. Hoje o museu desse seria... Hoje qualquer museu é impensável, na realidade. E não é mais pensável um museu etnográfico hoje. Nenhum povo te entrega mais nada, eventualmente uma cópia digital. Não é? Não por nada a conferência anual dos museólogos americanos se chama O Futuro dos Museus. Acho que tem uma coisa interessante. Defender um museu como esse de Lombroso hoje é uma coisa complicada. Todo um movimento contra o Museu Lombroso. Embora seja um museu de esquerda, progressista, obviamente nas mensagens, porque acaba... É complicado. Como é que você... Tem objetos que têm uma vida tão complicada que melhor seria se desfazer desses objetos. Crânios, por exemplo. Mantém um molde, mantém uma coisa... Então, na Bahia a situação tem sido complicada, e estou começando a pesquisar isso, mas há uma série de museus, o Museu da Polícia aqui do Rio de Janeiro, e obviamente há o Museu de La Plata, na Argentina, vários museus na Argentina, há um museu de Nina, a única coleção que ficou bastante inteirinha é de Nina Rodrigues, que está na Casa de África de Havana, desculpe, de Nina Rodrigues, de Fernando Ortiz, porque Dom Fernando Ortiz é Dom Fernando Ortiz, ninguém enche o saco dele. É um cara que teve a vantagem de viver uma vida muito longa. Fernando Ortiz morreu na Cuba, em La Isla, na Cuba socialista, e ficou até o fim. Pessoas como Nina Rodrigues morreram com 46 anos. Arthur Ramos, curiosamente, com 46 anos. A vida longa de uma pessoa pode significar que você passa por diferentes paradigmas raciais. O pobre de Nina nem teve tempo de entender que ele estava errado, como falou Arthur Ramos dele. Os dois morreram na França com 46 anos. Olha que maldição, interessante. Então, em Salvador, houve todo um debate sobre o que fazer com as cabeças. Bom, a família, quando Lampião foi redescoberto e sacralizado, houve a volta das cabeças para a terra dele, para ser enterrado de Maria Bonita, dos outros que foram deceparam um bocado de cabeça, aquela pirâmide terrível.
E recente, muito por obra de antropólogos, meus colegas, desafortunadamente, foi desmembrada completamente a coleção Estácio de Lima e foi distribuída aquela. Resultado, não se tinha um museu brasileiro, salvo aquele da minha universidade, que é decente, minúsculo, em Salvador, e há um desleixo da elite baiana com relação a essa questão. E para onde vai o Museu Nacional do Negro? Por obra de Marta Suplicy? Para Brasília, of all places. Então, tem alguma coisa... Eu estou muito envenenado com essa questão. Acho que o trabalho que faz o Museu da Abolição na sua Recife é muito bom, nós estamos em contato. E nós criamos um museu digital com colegas recifenses, que você deve conhecer, Antônio Mota e outros. Estamos criando um museu digital da memória afro-brasileira e africana, para poder fazer que essas tecnologias sejam aproveitadas em alguns contextos africanos, porque estamos convencidos que os museus bons são museus digitais, sem objetos e sem donos. Porque na Bahia todo mundo tem dono, tudo é gerenciado, ONG, tudo, universidade, tudo tem dono. O modelo é o terreiro de Candomblé. Então, não precisamos sair dessa história. Mas seria muito detalhes para dizer. Com relação à cultura da coleção, evidente, em parte eu já respondi, é claro que era a alma do tempo, era colecionar as coisas. O Museu de Lombroso foi pensado inicialmente, e assim foi, como uma coleção para pesquisadores, não para o amplo público. Ele sabia da escabrosidade das cabeças e de outros objetos, dos pênis. Imagina aquela situação. Então, o museu era só para pesquisadores, não era para ser aberto ao público. Você tinha que ter um motivo de pesquisa, era um museu de pesquisa, como alguns museus acadêmicos são. O problema se dará quando se abrir ao público, porque aí se inserem... E agora, já que foi aberto, a ideia é desacralizar os objetos, mas há objetos que são complicados de desacralizar. O que estou querendo fazer é o mapeamento daquilo que foi sequestrado pela polícia, porque muitos desses objetos são produto de racias policiais, tanto na Europa como na Itália, como aqui, e ver onde estão. Há muitos objetos ainda em possessão das próprias polícias. Eu posso garantir que só no batalhão de Niterói tem uma coleção de objetos pensados de forma lombrosiana, uma coleção não aberta ao público, em saquinhos plásticos, assustadoras. Até porque cada um daqueles objetos matou pelo menos uma pessoa. Então, há toda uma escabrosidade nessas questões, mas acho que já mapeá-los, por exemplo, digitalmente, torná-los acessíveis, ajudaria a entender como, quizás, nessa cultura da coleção, ainda Lombroso viva. Sim, queria mostrar mais algumas coisinhas, mas não é muita coisa, não. Aqui mostro que, desculpe, que tem fichas australianas, e você vê que nas fichas australianas a questão racial é muito mais importante que nas fichas dos países latino-americanos. Como que essa diferença anglo-saxônica e latim viva, embora tenha muita coisa em comum. Depois, falo lá no prefácio a los delinquentes natos de Mário Drago, sobre os delinquentes natos de Buenos Aires, porque o livro O Homem Criminal produz uma série de réplicas em toda a América Latina. Então, tem Fernando Ortiz, tem Mário Drago em Buenos Aires, tem coisas em Colômbia, Peru, México. Muitos lugares começa a se fazer pesquisa sobre as culturas criminosas dos vários lugares. No caso, por exemplo, da Espanha e de Portugal, cheguei a ler que cada cidade tinha seu Lombroso. Por exemplo, na Espanha republicana, anticlerical, foi onde Mário Carrara, que era socialista e judeu, conseguiu ir trabalhar quando perdeu o emprego na Itália. O México republicano e anticlerical dos anos 20 foi um grande receptor da teoria lombrosiana. A União Soviética dos anos 20, com seu positivismo das doenças mentais, foi um grande receptor das teorias da galáxia lombrosa. Embora na Itália tivesse fascismo, havia um grande intercâmbio. Mas na América Latina, que teve nesse prefácio, é na América Latina que nós tivemos, na América do Sul, é que nós tivemos a maior acolhida. E aqui tem toda uma série de diplomas dedicados a título da Escola de São Paulo, a associações médicas que são formadas, aqui, mexicanas. Essa coisa que achei no arquivo muito desorganizado, porque
Porque, contrariamente a Fernando Ortiz, Lombroso, tendo sido execrado, tendo sido depois os filhos deles caçados pelo fascismo, o arquivo dele se desmembrou. Não houve um culto à pessoa que significou uma continuidade. Recente, com o centenário da morte, há toda uma descoberta, toda uma atenção, não é essa personagem. Mas se desperdiçou muita coisa. Por exemplo, essa é uma coisa interessante, uma carta de Dom Pedro II a Paulo Mantegazza, porque antes de Lombroso havia um antropólogo italiano que inicialmente colega de Lombroso, depois brigaram em torno de um objeto de mensuração do nariz que um teria roubado do outro. Paulo Mantegazza morou aqui na América Latina e fez 2 livros que, segundo as antropólogas feministas brasileiras, são os primeiros livros de história da masculinidade: Fisiologia do Amor e Fisiologia do Prazer, entre os gaúchos, dizendo que são os únicos povos livres do mundo. E Mantegazza cria a Sociedade Italiana de Antropologia e convida Dom Pedro II a ser o sócio fundador. Dom Pedro II, que transitava por Florença, porque participava da Sociedade de Orientalística, que tem uma carta que descobri, onde ele agradece. Tem uma antiga relação entre... a coisa interessante é que Lombroso continua a receber cartas 20, 30 anos depois da morte. Hoje se pode se fazer isso com o Facebook, né? Porque se continua... Porque para ele, ele recebe um monte de cartas de admiradores latino-americanos pedindo os mais interessantes pedidos. Primeiro, obviamente, claro, se Deus existe ou não existe. Tem um monte de cartas. Pode me confirmar que Deus existe ou não existe, por favor? Segundo, porque os últimos livros deles esotéricos criam confusão. Segundo, pedido de informação sobre o casamento. Você acha que este tipo de homem dá para mim? Quer dizer que os confins, as fronteiras da teoria lombrosiana eram muito mais amplas. O fato dele publicar em revista de divulgação popular criava uma aura muito mais ampla do que o meu pensamento científico da época, não? Essa é a carta de Fernando Ortiz, em perfeito italiano, onde ele diz que ele mandou uma série de artefatos afro-cubanos que, infelizmente, sumiram do acervo torinense. Eu procurei e não achei. Amuletos, miçangas, essas coisas. Aqui, admiradores de Cuba. Bom, mais ou menos era isso. Só para dizer como um autor pode ter uma influência após a morte, em parte isso se deve ao fato de ele ser uma metáfora da cultura visual da época e ter publicado várias coisas, e as pessoas continuam a se relacionar com ele como se fosse uma entidade viva. Bom, tem mais alguma pergunta? Bom dia. Em algum momento, o professor fala dessa relação com o fenótipo do que cobre o crânio e fala da questão do estudo da face, mas também dos gestos e do jargão. Eu queria entender como se fazia isso a partir de um pesquisador que não viajava, como é que ele fazia essa leitura do que estava em movimento, do que não era aprendido na fotografia. Bom, ele não viajava, as pessoas viajavam para ele, ele tinha pessoas que viajavam para outro lugar. Ele faz uma viagem para encontrar Tolstói em Moscou, que ele é um grande admirador de Tolstói, porque Tolstói tinha esse imaginário nacional popular que ele gostava. Vai ficar com Tolstói 3 dias na Dácia de Tolstói, quase se afoga. Tolstói tem que se jogar no lago para pegá-lo, porque era um magrelinho, parecia Woody Allen. E os dois se odeiam. Então, a partir daquela viagem, ele praticamente nunca mais viaja, mas no gabinete dele ele recebe um monte de visitas, de relatos, e ele manda pessoas viajar pelo mundo inteiro. Então, essas fichas chegam, as fichas policiais, as descrições, há uma paulatina, vão se perfeccionando, se incorporam nas fichas policiais entrevistas sobre o passado do delinquente, a família, os problemas sociais que ele teve. São pequenas pesquisas, relato de vida, além dos dados antropométricos. Depois ele faz muita pesquisa nos hospitais psiquiátricos italianos, hospitais militares. Os militares na época eram cobaias tranquilas. Ele escreve muita coisa sobre a pelagra e a má alimentação, a desnutrição.
Então, chegam as coisas para ele. Ele estava em Turim, na casa dele em Turim. Ele recebia as pessoas, como falei, as pessoas dormiam lá. O salotto, o salão dele era um salão, toda sexta-feira tinha um jantar com sopas, assim vinham as pessoas para se encontrar. Interessante. Não era incomum na época ter esse tipo de situação, né? Mas a minha pergunta é sobre os gestos. Como é feita a pesquisa do gesto? Bom, primeiro havia descrições fotográficas. Não? Ele contribuiu a fazer um dos primeiros filmes etnográficos, se queremos chamá-lo assim, em 1906, ainda muito incipiente a filmadora. Você pode ver isso no museu, quando entra no monitor, dos doentes do manicômio de Turim. Mas era ciclo de fotografias. Por exemplo, até a emissão da fotografia, os gestos, as expressões da cara eram as canônicas, eram os 20 bustos feitos por Messerschmitt, um alemão, que tinha feito no mármore, imagina, no mármore, expressões da face, como prazer, dor, ciúme. É complicado agora de fazer de longe, mas maravilhosas. Mas é claro que o mármore é um tanto quanto, primeiro, são pesados, pouco transportáveis, são ideais para um museu bonito, mas a fotografia se permite te tornar mais fiel à realidade, é vista como uma ciência fiel. Então, a sequência de fotografias, antes de se chegar depois à película em movimento, não é? Se te respondi. E as descrições do jargão a grandes glossários. Os pesquisadores eles coletavam glossários, tipo expressões para dizer vagina, pênis, faca, dinheiro, nas várias culturas criminosas. Muito obrigado. Vamos ter de terminar, porque há uma mesa às 14 horas de poesia, para a qual estão todos convidados, desde já. Quero agradecer ao professor Lívio a sua conferência, a sua disponibilidade. E muito obrigado a vós por estardes presentes aqui. Obrigado.